O Bitcoin perdeu os 63 mil dólares, já testando a casa dos 62. Só que eu tenho que te dizer que essa variação negativa de um pouco mais de 2% não tem causa, não tem uma relação direta com cripto. E os dados do vídeo de hoje mostram de onde veio essa pressão negativa. Além disso, a gente tem algo em torno de 10 bilhões de dólares em opção vencendo essa semana. E fica tranquilo que nesse vídeo eu te explico tudo isso de maneira resumida. É rapidinho, só aguardar a vinheta. Bom, agora sim, família, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na Liga Cripto. Caso você não me conheça e seja a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mário, muito prazer. E aqui na Liga Cripto a gente traz informação relevante do mercado cripto e de macroeconomia todo dia. Se você não quiser perder nenhum elemento, nenhuma novidade e ficar por dentro de tudo, considere se inscrever, ativar o sininho e, é claro, porque não custa nada, deixa o seu like para ajudar a gente a espalhar o nosso conteúdo YouTube afora. E agora, família, claro, pegue o seu digestivo, já estou aqui com o meu cafezinho, tirei minha lente para ficar confortável também e vamos falar de um tema importante que é por que o Bitcoin caiu hoje e uma bomba de 10 bilhões de dólares vem aí. Então, família, sem alarmismo, como eu disse no início desse vídeo, o recuo de mais ou menos 2,5% no mercado do Bitcoin hoje não é culpa de cripto, foi um risco importado, digamos assim, de fora, e a semana ainda reserva um vencimento de opções que a gente precisa estar atento. Eu tenho mais alguns números aqui na tela, mas a gente vai passar por eles novamente, então não vou nem chamar atenção para isso agora. Vamos seguir aqui para a página 2. Então, família, primeiro, antes da gente falar da causa, é interessante que a gente fale o tamanho real do movimento. Para a gente ser honesto, isso não foi uma correção, não foi um colapso. A gente está falando de um Bitcoin que sai de 64 mil dólares aproximadamente, hoje bate 62, uma variação de 2,5%, 2 mil dólares aproximadamente. E se a gente fala desses números, né, para quem já está dentro do mercado cripto há pelo menos um ciclo, 2 ciclos, quem sabe 3, chega a ser ridículo, não é nada tão importante em termos de expressão de queda. Mas, ao mesmo tempo, os investidores já estão balançados, cansados, maltratados pelo mercado. Principalmente aí, no caso, eu estou falando dos investidores cripto. No fim das contas, tá? Nesses momentos, tudo parece um pouco pior do que realmente é. E dito isso, a pergunta certa agora é: o que empurrou o mercado para baixo, se não foi cripto? Então, o grande detalhe é como eu coloco aqui, família, o Bitcoin ele não caiu sozinho, ele caiu junto, acompanhando um movimento. E a origem foi um susto de tecnologia na Ásia que se espalhou pelo mundo, cripto só pegou carona. Então, lá na Coreia, o segundo circuit break do mês, a Samsung e a SK Hynix, que é uma empresa de chips IA, caíram de 10 a 12%. Consequentemente, em Wall Street, o baque nos semicondutores derrubou futuros da Nasdaq e de tech global. Com isso, você tem também um movimento risk-off, o investidor ele corre para o que é seguro, vende-se o que é de risco no mundo todo. E, obviamente, quando a gente fala desses momentos, a gente tem que lembrar que o Bitcoin é o ativo de risco mais líquido no mundo. Então, ele cai junto e cai com certa até facilidade. Só que, importante a gente ressaltar, ele caiu menos 2,5%, muito menos do que gigantes de tech, por exemplo, lá no caso da Coreia. Então, batendo nesse ponto-chave, num dia de risk-off global, o Bitcoin ele é vendido junto com o tech, mas não foi um problema dele. E ele ter caído muito menos que essas ações e essas empresas, até mesmo que a Nasdaq, por exemplo, diz algo. Indo para a causa número 2, tá? Não foi só a crise na Coreia, um circuit break que impactou os mercados de risco. A gente também tem algo que está se perpetuando, infelizmente, quando a gente fala de ETF. Então, o dinheiro institucional está saindo dos ETFs. O comprador que sustentava o preço via fundos virou o vendedor e isso bateu o recorde. Os ETFs à vista de Bitcoin perderam 6,35 bilhões em 30 dias. Isso foi um recorde em 6 semanas seguidas. E o pano de fundo, o Fed. 9 de 18 membros projetam altas de juros e os yields estavam em máximas de meses. Juro alto é igual a vento contra um ativo sem rendimento, ou seja,
venta contra os ativos de risco. E aí, família, como resultante dessas duas causas, a gente tem um risco global subindo, o comprador institucional saindo via ETF, e nenhuma delas é um defeito necessariamente do Bitcoin, da tecnologia da blockchain. É um fluxo e, ao mesmo tempo, é um efeito macro. Visto que a gente já cobriu a queda, a gente fala agora de um outro efeito, de um outro fenômeno que pode servir como um catalisador, que pode ainda piorar esse nosso momento. Então, a bomba de 10 bilhões em opções é o que pode definir a direção da semana. Vale entender o porquê, sem jargão, de maneira bem simples. Então, do que se trata? A gente tem 10 bilhões aproximadamente em contratos de opção vencendo nessa semana, sexta-feira, dia 26 de junho. O Max Pain o preço tende a gravitar para o nível onde a maioria das opções vira pó, que é perto dos 62 mil dólares, onde nós já estamos. E a volatilidade está barata. No vencimento, o movimento que estava preso costuma destravar. Então, traduzindo para vocês, até sexta, o preço ele pode ficar imantado perto de 62 mil dólares e depois desse vencimento, a trava sai e aí o mercado ele costuma escolher um lado. Só que é a semana, é no final dessa semana que a gente tende a decidir, quem sabe até mesmo entrando no final de semana, um indício ali de qual direção o preço deve seguir após esse evento de sexta-feira. Só que, família, esse vídeo ele não se trata, em nenhum dos vídeos aqui da Liga Cripto, se trata de apontar um lado só, ou seja, se esse vídeo a gente está falando de queda, a gente está falando de um momento bearish, ele não é um vídeo para só botar água no chope, a gente sempre olha os dois lados da moeda. E o lado que o pânico desse momento esconde, que para mim é exatamente o lado positivo, é que historicamente é exatamente nesses momentos que o mercado costuma ficar esticado demais. O que eu quero dizer com isso, família? Nesses momentos, o medo extremo ele não é só ruim. Historicamente, ele também funciona como uma espécie de catalisador, ou seja, o que já era ruim fica ainda pior. Então, é onde o mercado ele costuma ficar esticado demais. Mesmo que muitas vezes você não tenha uma justificativa técnica para aquilo. São as emoções agindo. Então, o medo já marcou fundos. Em ciclos passados, leituras de medo extremo antecederam repiques, quando a venda se esgota. É um indicador contrário, análises apontam downside limitado e o preço perto de um fundo de curto prazo. E a gente também tem um suporte à vista, que é exatamente essa zona de preço que a gente está navegando, dos 60 aos 62 mil dólares, é onde os compradores precisam aparecer, onde já apareceram antes e a gente não sabe se vão aparecer de novo. Mas se a gente conseguir realizar a manutenção dessa zona de 60 mil dólares, realmente fica bem mais complicado se a gente vai lá em valores como 48, 50 mil dólares. Não tem como a gente prometer nada nesse momento, mas o medo extremo, ele deixa o mercado esticado para muitas das vezes permitir um repique, né? Isso viabiliza de maneira mais fácil um repique. Só que isso precisa de um gatilho. Um excelente exemplo de gatilho seria o fluxo de ETF voltando a comprar. Agora, família, voltando um pouco para aquele último slide que eu apresentei, em que eu falo de estruturas de mercado. Quando a gente fala isso, a gente está falando de duas médias históricas que costumam marcar fundo dos ciclos. Um deles é a média de 200 semanas, o preço médio de 4 anos, o chão histórico. Marcou fundo em 2015, 2018 e 2020. Essa média está em 61 mil dólares. A gente em 62, obviamente. Preço realizado, o preço médio que o mercado pagou, cair abaixo é igual a um fundo profundo ainda não visto. O preço realizado, ele está hoje na casa dos 54 mil dólares. Então, o que vai decidir? O fechamento da semana vai ser bem importante, não um toque necessariamente. Em continuar fechando acima de 61 mil dólares, a gente aumenta a possibilidade de ser o fundo, né? Ou seja, 59, 60 mil dólares foi o que a gente já marcou. Se a gente vir abaixo a níveis semanais, a gente se aproxima de um roteiro de 2022. Hoje a gente está muito perto, né, de um piso histórico, perto de um fundo de 3 em 4 ciclos, mas ao mesmo tempo ainda sem tocar a linha mais profunda, que é a do preço realizado. Então, família, é momento de paciência, não pânico, é momento, inclusive, de se aproveitar o que estamos vivendo e não de se afastar do mercado por eventuais decisões ruins que você tenha tomado na bull run passada. A bull run passada, ela fica no passado. O que a gente está pensando e construindo nesse momento é sobre
a bull run futura. Então, família, em relação a essa queda, né, o veredito, né, que a gente diz aqui, tipo fake neri, tô brincando. Mas essa queda, no fim das contas, ela teve um risco quase que importado, não foi uma crise de cripto. O macro sell-off de tech na Ásia, mais a saída recorde de ETF. O que não mudou? A oferta ela segue escassa e as mãos fortes acumulando, que foi tema de vídeos passados. A tese do longo prazo ainda está de pé. E o que você tem que observar? O vencimento de opções na sexta-feira e a volta ou não do fluxo de ETFs. Eu concluo com uma pergunta, família: o que te tira do mercado? O medo ou o dado? Porque se a gente falar de emoções, realmente, né, quando a gente fala de emoções humanas, é algo que prega peças na nossa cabeça. Agora, quando a gente analisa dados brutos, quando a gente analisa fatos e correlações que até mesmo às vezes a gente encontra em dados on-chain, eu acho que as coisas ficam muito mais claras e o medo muito mais fraco. Beleza? Vou ficando por aqui. Não se esqueçam que todos os vídeos aqui da Liga Cripto são apoiados pela Bybit, a melhor plataforma de trade do mercado cripto. Se você ainda não experimentou, experimente. Colete bônus aqui com o link da Liga Cripto e participe de airdrops que a gente faz de Bitcoin, Ethereum e USDT semanalmente nas lives do Rodrigão, família. Me digam aqui embaixo se vocês, assim como eu, sim, eu estou comprando na faixa dos 60 mil dólares, também estão comprando Bitcoin. Ou se vocês acreditam que nessa zona ainda está muito arriscado, o Bitcoin ainda está caro e você prefere esperar cair. Então, eu vou me despedir aqui. Grande beijo, grande abraço. Até a próxima, família. Valeu e obrigado pelo like.